Desigrejados. Você conhece esse termo? Já foi chamado de desigrejado? Já chamou alguém de desigrejado? Bom, esse vídeo é sobre esse assunto. Vamos lá. Nos últimos anos tem se falado muito no Brasil que o número de evangélicos tem crescido, né? Já existem estimativas de que em 2032 vão ser mais de 90 milhões de evangélicos no país, que vai superar o número de católicos. Então é um crescimento bem expressivo, bem rápido, né? E existe um fenômeno acontecendo também, é um número que também tem crescido, mas não existem estatísticas, né, que são o número de desigrejados. O que é um desigrejado? Desigrejado é basicamente o evangélico não praticante, é a versão evangélica do católico não praticante. O desigrejado ele é alguém que ele não abandonou a fé em Deus, ele continua tendo fundamentos protestantes, né? Acredita na Bíblia, acredita em Deus, em Jesus, mas não acredita mais na igreja. Não acredita que a igreja é um instrumento de Deus, não acredita que as pessoas que estão lá estão fazendo o que deveriam fazer. Assim como o católico não praticante, né, ele vai dizer que ele é católico, ele reza em casa, mas ele não vai na missa. Então, o evangélico desigrejado é a mesma coisa. Pode assistir na TV, né, pode assistir no YouTube várias mensagens, mas não participa ativamente de nenhum grupo, de nenhuma comunidade, nenhuma igreja. Tá? Eu gostaria de abordar esse assunto de diferentes perspectivas, porque eu conheço os dois lados, né? Eu sei o que é ser evangélico praticante, passar vários anos frequentando a igreja, participando ativamente das atividades, e também sei o que é ficar desigrejado, ficar desmotivado, sem esperança de se reencontrar em alguma comunidade, em algum grupo. E eu vejo que existem prós e contras dos dois lados e que existe muita dificuldade de um lado entender o outro, como se fosse um verdadeiro abismo separando o grupo de cristãos evangélicos praticantes e os cristãos desigrejados. E, bom, vou começar pelo lado de cá, o lado dos praticantes, daqueles que não saíram da igreja. Existe uma reação meio óbvia de quando uma pessoa se desliga da igreja, quando uma pessoa rompe os laços, né, com uma comunidade, uma reação natural de encontrar alguma motivação, algum problema, algum defeito naquela pessoa que está saindo. Então, assim, a pessoa que não tinha uma fé verdadeira, a pessoa que é muito complicada, é muito difícil, ela tem uma personalidade muito difícil, por isso que ela está saindo da igreja. Existe essa reação natural, e eu acredito até que essa reação ela é funcional, porque isso estanca o efeito de manada. Quando uma pessoa sai de uma igreja e ela consegue impor a sua narrativa de estar certa com essa atitude, ela com certeza vai levar mais gente junto. Então, quando uma pessoa se desliga e ela rapidamente é rotulada com algum aspecto negativo, isso evita que outras pessoas sigam o mesmo caminho dela. Então, isso é algo que acontece. E isso acaba isolando ainda mais a pessoa que se desligou, porque ela acaba se sentindo ignorada, né? Ela não foi ouvida, não foi considerada, e ainda assim carimbaram algo na testa dela, sem sequer considerar o que realmente aconteceu, ou, enfim, a realidade. Né? Do lado de cá, do lado dos desigrejados, existem sempre frustrações. E essas frustrações elas podem ser pelos mais variados motivos, né? Podem ser frustrações por motivos pessoais, por ter sofrido algo, algum assédio, algum abuso, no sentido pessoal mesmo, né? Me pediu dinheiro emprestado e nunca me pagou, usou do cargo para me extorquir, usou da liderança que tinha para me obrigar a fazer algo que eu não queria, que eu não concordava. Então, existem motivos pessoais, mas existem também motivos sistêmicos, motivos que são um pouco mais culturais, coisas que são repetidas, que são ensinadas,
e que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que o desigrejado ele entende, ele espera daquela comunidade. Então, assim, pensando no aspecto dos desigrejados, eu acho que é importante fazer um filtro sobre qual é essa frustração, se essa frustração ela é de fato válida, ela é relevante para que os outros possam crescer, possam aprender, ou se ela tem alguma motivação mais banal, mais local, né? A questão é assim, se você é desigrejado, a tua frustração, a motivação que te levou a se desligar, ela poderia ser exposta de forma a construir ou edificar as outras pessoas, aquelas que continuaram lá? Será que existe como abordar esse tema que te frustra de uma forma saudável, que produza crescimento, que produza amadurecimento ao invés de divisão? Então, se a resposta for sim, eu acredito que essa é uma frustração válida e esse é o motivo desse vídeo, na verdade. Porque como existem dois grupos que são separados, isolados, e muitas vezes um não entende o outro, eu percebo, na minha ótica, que hoje o que falta nesse mundo dos evangélicos e dos desigrejados são pontes. É preciso que se criem pontes para que um lado entenda o outro, para que se construa empatia e para que se construa crescimento e amadurecimento dos dois lados. Porque é muito fácil se isolar no seu lado e demonizar o outro lado e esquecer, né? Virar as costas e abandonar. Isso é a coisa mais fácil e na verdade, é a mais comum. É o que realmente acontece, né? Bom, enfim, sobre esse tipo de ponte, o que eu penso? Hoje não existe um lugar seguro onde as pessoas podem expor as suas expectativas ou as suas convicções de uma maneira saudável. E, inclusive, a igreja não é esse lugar e eu até acredito que não deveria ser mesmo, tá? Porque dentro da estrutura da igreja, um pastor, ele é uma autoridade. Então, sendo essa pessoa uma autoridade, não é legal, dentro dessa estrutura, essa pessoa ser confrontada, ser desafiada, ser diminuída, menosprezada, né? Porque ali ela é uma autoridade, né? Então é como você querer dar ordem para um policial, sendo que o policial é quem deveria te dar ordens, né? Agora, sim, sai do Brasil, lá no Uruguai, lá nos Estados Unidos, se você encontra um policial brasileiro, lá vocês são iguais. Mas aqui, dentro do nosso território, se o policial te der uma ordem, você tem que cumprir essa ordem, né? Então é mais ou menos essa ideia que eu tenho de que a igreja não é o lugar certo de se confrontar a liderança. A igreja é um lugar onde a liderança precisa atuar de acordo com o que eles pensam, até porque se você for olhar lá no CNPJ da igreja, que está registrado em algum lugar, é o nome do pastor que vai estar lá, não é o teu. Então deixa ele fazer o que ele pensa, é o direito dele. Ah, mas ele está errado, mas ele não tem autoridade espiritual, ele não tem embasamento bíblico. Ok, mas o CNPJ está no nome dele, então ali dentro ele manda, deixa ele mandar. Então, ali não é um lugar seguro para se tratar desses assuntos de uma forma saudável. Ali vai haver sempre embate. Se você chegar ali e apontar algum erro, alguma coisa dos líderes, dos pastores, enfim, eles vão voltar de volta dizendo que você está se excedendo, e você está sendo rebelde, você está sendo insubmisso, e eles vão ter razão no ponto de vista deles, e então não vai produzir nada de útil. Por outro lado, do lado de fora, muitas vezes é um lugar onde essas pessoas que são líderes, têm alguma autoridade ou responsabilidade dentro da igreja, elas não saem e elas não se desarmam da autoridade para conversar de igual para igual, né? Então aquela coisa assim de
vai tomar um café com a pessoa e vai dizer, olha, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas falhas, eu queria saber do teu ponto de vista, tem algo que tu acredita que tu pode me ajudar? Algo que tu enxerga que eu posso crescer, que eu posso me aprimorar? Essa é uma postura que também não se vê muito, né? Dificilmente um líder vai procurar um desigrejado para fazer esse tipo de coisa, né? E muito menos para tomar um café, né? Mas enfim, então existem essas duas coisas, essas duas falhas. Eu acho que os dois lados hoje não encontram uma forma saudável de se encontrar, de se conversar e de estabelecer pontes, né? Então, a minha ideia é, nesse vídeo aqui, né, trazer essa reflexão sobre esse abismo que existe hoje. Ele é um abismo que vem aumentando à medida em que o número de pessoas evangélicas aumenta e também o número de pessoas evangélicas frustradas aumenta. É um problema que existe, é um fenômeno que existe e que eu acredito que precisa ser discutido, né, porque são pessoas e pessoas são importantes. Então, tudo aquilo que envolve pessoas é válido de ser discutido, né? Então, a ideia é, em outros momentos, abordar assuntos mais específicos que podem motivar essa frustração das pessoas e como nós nos vemos num cenário um pouco mais amplo, num sentido um pouco mais sistêmico e cultural, né, de coisas que acontecem na igreja brasileira e analisar de diferentes perspectivas também, assim como eu fiz nesse vídeo aqui, sem assumir um lado só, batendo num lado e batendo no outro também, porque existem vários pontos de vista e várias formas de se enxergar as mesmas coisas, né? E é importante aproveitar todas essas formas, é importante aproveitar todos esses pontos de vista, porque todos eles agregam de alguma forma. É isso aí, então. Obrigadão se você assistiu até o final. Deixa um joinha aí para eu saber que você foi corajoso, né? Dos meus 50 seguidores aí, teve pelo menos um que foi até o final. Obrigadão, até.